Fala, meu amigo, tudo bem? Graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez. Viu? Por favor. Não é? Tá virando rotina, é isso? Boa noite, bom dia, seja o que for, para todo mundo aí. Genial. Cafeína Criativa tá na área. Mais um encontro aqui, quarto episódio. E vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar de uma coisa hoje muito bacana, muito importante, mas também muito delicada ao mesmo tempo, que nós vamos nos aventurar em falar disso, tá? Mas que eu acho que é uma coisa muito bacana, que faz um paralelo profissional sobre design gráfico, que ele trabalha bastante com isso, então a gente achou aqui. Nós vamos falar sobre um tema que vai interessar muitas pessoas que estão, de repente, construindo uma empresa e estão pensando no seu desenvolvimento de marca. Ou até quem quer trabalhar em alguma outra empresa, quero me colocar, como que eu faço? Né? Acho que quem está em início de carreira, né, que está procurando ali um caminho aí para a gente falar sobre marketing pessoal, marketing da marca, e aí a gente quer fazer um paralelo, nós vamos arriscar aqui e fazer um paralelo com o marketing pessoal também, né? Certo. Então vamos lá. Acho que é sempre bom... Diga. Não podemos esquecer de algo. Ele que me lembra, nosso Shazam. Pois é. Então, ó, vamos Nosso fazer até uma Shazam. brincadeirinha aqui, ó. O que eu acho legal? Eu vou puxar aqui um Shazam, hoje é minha vez. Perfeito, Tá bom? Vou puxar no Shazam aqui e mandem aqui também, tá? 3 coisas sobre o que eu vou falar agora, tá bom? É surpresa, ele não sabe. Eu não tô eu sabendo. pensei aqui, então, vamos lá. Mauro, está pronto? Vamos lá, manda. Então, Mauro, eu queria que você me falasse 3 roupas que você gostava muito, assim, alguma coisa de época, assim, Joia. sei lá, na minha infância, na minha Joia. adolescência, você usava isso. Perfeito. 3 roupas. Eu acho que não tem como fugir, você falou da adolescência, eu me lembro, na minha juventude era muito comum, era moda na época, as calças de popeline colorida. Olha só. Quem não sabe o que é isso, digita aí no Google, calça de popeline colorida. E tinha as marcas, principalmente, né, eu sou do litoral, as marcas de surfwear tinham excelentes opções, né? E aí foi muito bacana quando eu consegui entrar nesse ritmo. Os meus amigos já tinham e eu cheguei, sei lá, tem umas 8 colorida azul. Eu lembro que um amigo meu tinha uma verde limão, né? E aí eu tinha a vermelha, tinha a amarela, era uma delícia aquilo ali. Eu acho que era a história dos anos 80, né? Quando a gente fala de anos 80, se a gente for analisar a marca naquele período, aqueles anos não foram anos, foram erros, né? Foram tentativas e acertos, combinações malucas, terno de ombreira, foi um caos, né? Mas foi muito criativo. Depois, eu acho que eu vou comentar uma jaqueta que ficou do meu pai, acho que isso é muita coisa muito legal, e eu descobri recentemente que quem deu essa jaqueta para ele foi uma tia minha, num amigo secreto, e essa jaqueta acabou ficando pra gente, e eu usei essa jaqueta, uma jaqueta jeans e tal, ou seja, era coringa, né? Cabia para muita coisa, muito estilo ali. E uma coisa mais recente, eu acho que eu tô vivendo uma construção, já faz alguns anos, construção de camisetas com estampas, né? Eu acho que eu vou falar um pouquinho mais para frente de uma experiência que eu tive com consultoria de moda, que eu recebi uma consultoria de moda e eu ganhei ali meio carta branca para poder brincar com estampas, né? Que acho que isso faz parte da construção do meu estilo. E aí, eu quero citar essa daqui na minha, né? Dos meus amigos da Jamburi. Jamburi, tô com saudade de outra festa dessa, hein? E que eles têm umas estampas muito bacanas ligadas ao cenário do reggae. E você? Quais as 3 peças aí que você traria na memória aí de moda? Eu sou meio do rock, né? Então vai ter muita coisa. Tem muita coisa preta na minha vida. Joia, bacana. Eu acho que, assim, uma das coisas principais no meu estilo que eu sempre gostei muito foi o All Star. Que bacana. Boa memória. Nossa, o All Star é algo Marcante. que não podia faltar, né? E mais pra frente a gente fala sobre marca, reposição e tudo mais, recolocação e tudo mais. Mas eu acho que o All Star é algo que, assim, nossa... icônico. Fazia... não tinha como você não ir para um show sem um All Star, né? Eu só tive um. Eu sempre tive muito All Star, sempre adorei All Star, só que antigamente era mais baratinho, né? Eu lembro que eu ia na galeria... Né? Exato, antigamente eu ia na galeria, mas na verdade eu acho que é o lance de reposição de marca.
né? Ele mudou o público e agora, né? Porque antes era muito aberto, né? E aí, talvez esse maior número de acessos ganhava em produção, mas agora não, né? Tem muita concorrência e acaba virando, dando ali não uma elitizada, mas uma restrição para poder ganhar um valor de marca, né? Sim. Vou colocar um outro ponto aqui agora que eu lembrei também. Eu tinha uma camiseta, minha irmã tinha uma camiseta de rock que era do Guns, que era uma cruz, assim, e em cada parte da cruz era um integrante do Guns. Perfeito. E eu era louco pra ter essa camiseta, mas qual que era a graça de você ter uma camiseta? Quanto mais velhinha ela ficasse, mais legal era, e cortar. Então você cortava ela, a lateral inteira, que você arrancava as mangas, ficava aquele negócio aberto. Nem era mais uma camiseta, mas Ok. era, né? Era uma tipo machão, você transformou ali numa tipo machão que fala. Só que você imagina que ela era aberta até embaixo até mesmo, embaixo. entendeu? Então, A machão era então só é aqui. tipo machão para musculação. Então, eu acho que isso é uma outra lembrança. E aí eu vou falar de uma fase diferente. Qual? Uma vez eu inventei que eu queria uma calça vermelha, só que eu tinha uma camiseta amarela. O pessoal falava que eu era do McDonald's. Do McDonald's, do Correio. Ou do bombeiro, né? Eu imaginava você trabalhando no bombeiro. Então você imagina, eu sou geralmente todo de preto ali, com uma calça vermelha Ferrari, assim. Joia. Você sabe que eu demorei um pouco para usar cores muito mais berrantes. Eu era mais, né? Não tinha lá tanta grana, a gente tinha que pensar em muita peça coringa, né? Coisa que isso pudesse combinar. Mas eu comecei a usar mais cores por camiseta, principalmente, e às vezes, né, algum acessório, né? Nossa, eu chaveiro, lembrei de uma curiosidade. Diga. A gente gosta de falar muito de música, né? E você já viu o documentário sobre We Are The World? Não. Assista. Temos em alguns streams aí. Tem no YouTube, tem uma parte. E falando em acessórios, quem não conhece Cyndi Lauper? Cyndi Lauper, mano. Cheia dos acessórios, não sei o quê. E, né, anos 80, né? Ela explica os anos 80. Exato. E o pessoal lá gravando, não sei o quê, e na hora que ela ia cantar, tem um barulho aqui. Tem um barulhinho. Tem um barulho. E ela, não sei o que, ela Ninguém já não sabe mais o que sacava. fazer. E eram os colares dela, que na hora que ela se mexia, então aquilo dava uma captaçãozinha ali, era muito mais, né? Então, que barato. Né? E eu acho que puxando isso, Mauro, as fases, né? Vamos pensar, né? Não só as nossas fases, mas as fases de estilo, né? Então, o chapéu... Joia, você gosta. A peruca, né? Temos épocas que os pessoal usava peruca. Agora são outros tipos, né? Mas está na moda de novo, prótese, né? A gente pode ter cabelo uma hora de um jeito, uma hora do outro. Exato, né? Em questão de uma semana você pode mudar de novo. Eu acho que muito do que a gente falava um pouco antes aqui é disso, né? Da gente pensando, lógico, saindo um pouco fora, mais dentro, né? Hoje a gente é muito o que a gente quer. Tem uma liberdade maior. A liberdade, né? Então, a expressão, sim, já teve isso em outros momentos, de certas formas. Mas eu acho que, eu falo muito que essa geração é uma geração que ela tem um poder muito diferenciado, assim. Eu acho que... Acho uma liberdade maior de falar sobre tribos, né? Tudo, exato. Né? Acho que quando a gente começa... Eu lembro de participar de um evento de moda, né? Eu fui mestre de cerimônia. E tinha lá um especialista falando sobre moda e ele falava da construção do que a gente talvez fale de público-alvo, né? A gente vai tocar nesse tema sempre, público-alvo, mas ele se referia ao critério de tribos. E aí, aqui, eu lembro quando ele falou tribos, ele, caramba, isso esclarece um monte de coisa, dá liberdade para outras tantas, mas também te dá alguma referência para você não ficar perdidão. Por que eu uso assim? Sim. Né? Por que eu uso preto? Por que eu uso amarelo? Por que o alvo vermelho é interessante? Pois é. Acho que essas referências talvez seja o que a gente quer trazer hoje aqui. Exato. Concorda? Mais ou menos. A gente não é expert disso, mas a gente é belhudo para falar para tudo. Né? Como meu pai diria, língua não tem osso, então a gente fala não mesmo. tem osso, a gente blá, 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 blá. Então a gente é metido, a gente vai começar a tocar nesse tema então. Então, acho que quando você fala de fases da vida, me vem uma coisa assim, né? Por exemplo, a gente estava conversando aqui antes de gravar sobre a sua filha, né? Pois é. Como a filha dele tem metade da criação dele, metade da influência da mãe, né? Então, mistura ali uma estética. E é muito doido, né? Que a gente, antes dela nascer, a gente falava muito, Júlia, a Júlia não vai usar só rosa. Júlia vai usar todas as cores, né? E pra gente sempre foi isso, muito normal. Ela comprou recentemente
uma sandália, é Crocs, né? Ok. É azul, e aí ela chegou na escola com esse Crocs toda feliz e o amigo dela tem um igualzinho. Joia. E Uma identidade. legal, Olha é isso. as tribos se formando. né? Ali, né? Então, não é porque, né? Longe isso, cada um usa o que quer, né? Eu acho que é muito disso. Porém, mas não diferente, vamos falar aqui sobre como se vestir, comportar, ser de repente numa entrevista de trabalho. Numa entrevista de trabalho, na gravação de um vídeo. Sim. Né? A gente estava comentando sobre Exato. isso. Até que a gente pensa também, né? A gente conversa antes sobre o que tem no fundo, que cor que a gente pode usar, né? Eu dou treinamento no lugar que eles usam aquele chroma key, né? Que Sim. fica aquela tela atrás. Então, Mauro, não pode nunca nada claro, né? Então eu tenho sempre que ir com uma camisa mais escura. Dependendo do chroma key, vamos né? pensar, o fundo é verde, se você tiver de verde, ele vai arrancar só essa vai ficar parte a minha aqui. cabeça flutuando. Aquela cabecinha ali, né? Gloob, gloob, quem não... Né? Então foi interessante, porque a segunda vez que eu fui, eu não me toquei nisso, ninguém tinha me falado. A primeira realmente foi de camisa escura. Na segunda... Mauro, tem que ser uma camisa escura. E agora? A gente inventou lá uma história e eu fiz. Mas de todos os em diante ali, eu só vou dar treinamento de camisa escura, porque tem essa estética, né? Então, acho que são pequenos detalhes que vão compor um todo. Então vamos puxar. E no ambiente de trabalho, então? Que nem a gente falou, né? Gente, no dia a dia, seja quem você quiser. É lógico, estou num trabalho, não quero usar. Uma hora eu estava comentando comigo, me permitir não usar mais social. Gravar. Embora, legal, eu gosto às vezes também, né? Vocês, né? Logo mais vocês vão começar a me ver muito com umas camisas que eu tenho bem estampado, o Mauro sabe disso, eu uso bastante. Chapéu. Chapéu, é né? uma marca dele. Eu tenho, faz um tempo, né? Então, logo mais eu vocês vão gosto começar a me de ver boné, com isso. não uso sempre, mas eu né? tenho uma predileção por Mas, às vezes você vai precisar se adequar a algum ambiente. Porque eu acho que quando a gente fala de ambiente de trabalho, é muito importante a gente entender se aquele lugar tem um código de vestimenta, por exemplo. Né? Eu vou dar um exemplo de um professor de universitário, né? Então tem várias histórias que vêm ali dos alunos. E eu lembro de um rapaz, talvez um dos mais novos da turma, que sempre ia de boné, com tatuagem aparente. Num dado momento do ano, ele aparece lá todo arrumadinho. Aí, opa, tem alguém que mudou o visual aqui, né? O que será que aconteceu? E aí ele falou, professor, eu fui contratado, estou trabalhando numa empresa que é um escritório de advocacia. Então, eu não posso usar boné, eu tenho que esconder a tatuagem, né? É um código lá interno deles. Então, de novo, o ambiente usa-se o que... Né? A gente tem que estimular, seja você, mas se tem um código de vestimenta, vale a pena você seguir e, quem sabe, adequar isso. Por exemplo, ele comentou, eu coloquei na minha cabeça que eu não quero usar mais gravata, já usei muita gravata nessa vida. Mas eu fui chamado, por exemplo, para fazer o paraninfo da formatura. Sim. Todo mundo vai, todos os professores vão de gravata. Eu me permito ir com blazer, uma camisa social, mas sem a gravata. Sim. Eu acho que eu estou construindo a minha marca sem ela. Né? Então, eu acho que é um critério. E a gente pode falar... dia da semana, né? Sei lá, tem uma liberdade de sexta-feira, essa história de home office, né? Eu acho que é muito assim, né, Mauro? Quão importante é essa vestimenta dentro do ambiente de trabalho? Daquele ambiente específico. Daquele ambiente específico. E quão você conseguiu, assim, passar por isso. Eu vou dar um exemplo. Tivemos agora o Oscar, a Dan Sandler de bermuda e camiseta. Mas você faz parte do dia dele. Ele construiu essa imagem dele, que é de bermuda e camiseta. Né? E ele já vem construindo há muito tempo. Só que assim, quando você tá lá, é um lugar assim, ele foi mal visto por certas coisas. Porém, ele não saiu da marca dele. E é ele. Ele é isso. Tem uma curiosidade, quando o meu irmão mais velho foi casar, e aí eu e o meu irmão tínhamos, né, do meio e o mais jovem, fomos nos vestir. Eu lembro que a gente estava ajudando lá o meu irmão do meio a se vestir e estava com uma coisa estranha, né? Aí a gente entendeu que o sapato não era a marca dele. Sim. Mas ele estava todo arrumadinho, né? Sem gravata e tal. Eu falei assim, bota o tênis.
E aí ele tinha lá um tênis um pouco mais, né, chabuzento. Bota o tênis. E aí compôs legal. Foi interessante que a gente descobriu ali na hora. Então, não deixou de ser o meu irmão, né? Tem a marca dele Sim. ali, reverente, né? Ele é meio contra protocolos. Mas, ao mesmo tempo, tem uma estética bacana que deixou ele bonito Nossa, para agora você me trouxe, aparecer na foto. sim, Né? você me trouxe uma referência parecida com isso, né? A gente, o pessoal tudo aqui, né, do bairro aqui, sempre tudo andando bem, né? Aquela coisa mais aquelas calças mais largas, Streetwear, né? streetwear, vamos muito Bacana. nessa linha. Então a gente tava sempre num estilo assim, ou camisetas de rock, ou coisa, sempre assim. Nunca ninguém tinha usado uma roupa social. Aí Uau. veio uma formatura. Uau! Formatura de um amigo nosso, não sei o que. E agora? E aí ia todo mundo, né? E aí, marca que a gente fez, né? A gente foi de social Uhum. e All-Star. Todo mundo de All-Star. All-Star Vocês e combinaram. social. Joia. Na hora que a gente chegou, a galera conhecia a gente. É o que você falou, é um estranhamento. Ninguém nunca tinha visto a gente daquele jeito. Mas foi muito divertido, foi muito bacana. E foi, aí o foi um All-Star deu uma impacto, quebrada para dizer, né? continuamos sendo a gente. Pois é. Não é? Né? Mais ou menos com a história do meu irmão lá. Sim. O tênis virou a marca que o meu irmão e sustentou ele arrumadinho para cima, Sim. né? Então, Muito o que, legal. que você me diz assim, né? Mauro, eu tô procurando um emprego. Como me vestir? Olha, eu vou recorrer aqui à literatura, né? Eu tive uma oportunidade de, quando eu comecei a entrar no mercado, trabalhei muitos anos com logística e em algum momento, me tornei vendedor de logística. Então, entrei numa empresa que tinha um código de vestimenta muito restrito. Você tem que usar terno e gravata. Poxa, mas eu moro em Santos, faz 40 graus, fica com o terno na mão, segura o terno na mão, mas você tem que estar de terno e gravata. Então, fiz ali algumas adaptações, como fui atrás de informação ligada a isso, né? Então, acho que talvez o mais famoso de todos os livros nesse sentido é o Chique, da Glória Calil. Né? É um livro antigo, que tem várias edições. Existe também o Chique Homem, né? Para dar dicas para o esquema masculino. Mas qualquer literatura que te ensine a usar essas peças. A moda, ela não é tão simples. A moda tem alguns macetes tão antigos que talvez os mais novos nem sabem que tem macete. Então, ir atrás de alguma literatura que possa te apoiar em como combinar ou como usar estilos e, principalmente, descobrir o seu biotipo. Mauro, mas agora, sabe o que me veio à mente? O quê? Você assiste novela? Não. Uma Hoje vez tá ou outra. muito em alta. Né? Temos lá um personagem na novela lá, que é o Alexandre Nero que interpreta, e ele odeia pessoas monocromáticas. Eu vi uma piada disso e aí eu entendi que era dele, mas eu não entendia por quê. Exato. O personagem dele implica. Exato, né? E é legal, porque aí ele chega na empresa, a empresa compra uma outra empresa e dentro lá das cláusulas lá, eles não podem mandar ninguém embora. E ele chega lá, uma mulher, toda vez ela tá de rosa. E ele odeia gente monocromática. Só que aí ela tá, né? Nesse caso, ela tá ali defendida por lei ali, por contrato. Ela não pode ser mandada embora. Né? E aí ele tem lá o puxa-saco dele, né? E aí o cara tá achando que vai ganhar uma promoção e não sei o que. E aí o cara, ele cata, né? Ele é um cara que pisa muito nesse puxa-saco. E aí ele cata e o cara fala, lógico que não, eu não vou te dar um aumento. Aí no outro dia o cara vem como? Monocromático. Terno roxo, camisa roxa. Aí ele tá olhando e fala, meu, né? Tipo assim, foi, né? Eu acho que a vestimenta traz muito isso. Foi um protesto dele. Protesto silencioso. Né? E ele, nada, ele fez o som só ali, sabe? Joia. Nada, o que foi? O quê? Ok, deu uma de, né? Não tô sabendo o que tá acontecendo. E eu acho que é legal a gente agora, né? Vamos pensar assim, né? Então, a gente tá falando muito do nosso visual. Mas e uma empresa? Então, eu acho que a gente voltar nisso, entender um pouco sobre código de vestimenta, né? Eu lembro quando, né, comecei a entrar nisso e receber orientação, né? Eu acho que eu tô aqui... Entendi que eu posso assumir aqui com o Wagner a gente comentar esse tema porque eu recebi muita orientação. E aí talvez essa orientação com mais meu senso estético, que acho que isso é muito legal também de falar, em algum momento eu percebi que eu tinha isso, acabou me ajudando bastante. Então, quando a gente vai atrás de um exemplo, né? Eu sou um cara alto, eu aprendi que se eu fosse comprar terno de calça e paletó de cores diferentes, o paletó tem que ser escuro e a calça tem que ser clara.
Pessoas mais baixas usam o paletó claro com a calça escura. Isso dá um alongamento, né? Quem está mais acima do peso evita as listas na horizontal, tente fazer elas na vertical. Sim. E quem é muito magro faz ao contrário, né? Então, tem essas brincadeiras que a própria estética da moda nos apoia. Sim. Eu acho que uma coisa legal da gente pensar também, né? Vou procurar tô ali, vou fazer uma entrevista de trabalho, alguma coisa. Dá uma pesquisada, entra na rede social da empresa, tudo. Entenda o que é, como as pessoas se comportam lá. Porque eu acho que é um pouco... Se a gente está entrando numa empresa, né? Desculpa cortar, mas se a gente está entrando numa empresa, lembrando que não é o meu jeito, é o jeito que vai virar nosso, né? Então tem que saber como é que esse bonde anda. E a gente Pode ser que, aquilo né, ali. seja indiferente, mas se você tiver alguém, se for importante para você aquele emprego e é válido, né? O menino entrou numa empresa de advocacia. Teve que tirar então o boné. Teve que tirar o boné, né? São concessões, então, né? É muito disso. Sim, seja você sempre, né? Vamos até falar agora vamos construir uma persona, né? Vamos ser... o estilo seu é o seu, né? Mas construa isso, né? E trazendo isso para uma marca, como construir isso, visualmente uma empresa, será que tem a ver? Boa, né? Então eu fiz aqui uma brincadeira com ele, até, né, desafiando. Se a gente fosse fazer um paralelo de construção de marca e construção de marketing pessoal, de um RG, né, de um CPF, eu falei, da pessoa a gente contrataria um personal stylist. E aí eu perguntei para ele, como seria na contratação de um profissional para marca? Um diretor de arte faz esse trabalho. Entendeu? Então, bacana gente, isso, eu acho né? que Então dá para fazer esse paralelo. Toda vez que eu tô fazendo algum trabalho assim, né, criação de uma empresa para um cliente, alguma coisa ali tudo, eu costumo dizer exatamente, mais ou menos do que nós estamos falando aqui, né? Então, é criar uma persona. A primeira coisa que eu falo para ele imagina assim, se a sua empresa fosse uma pessoa, como ela seria? Como se vestiria, como comunicaria, isso? Exato. Que verbos então, gostaria? ela andaria de moletom? Ou Boa. ela andaria de social? Perfeito. Joia. Ela falaria gíria? Joia. Ou ela seria mais prudente, mais, né, mais... Eu não vou falar sóbria, que dá a impressão, né? Mais séria. Sim, né? Mais clássica. Então, eu acho que tá montando uma empresa, eu acho que sim, primeira coisa, tem que entender o que você vai vender. Mas eu acho que num segundo momento, o que você tem que seguir, né? Quem que a gente vai atender, né? Exato. Então, eu vou atender... A gente se conheceu junto com o pessoal que é do sindicato de DJs. Né? Então, é todo mundo descolado, cada um tem seu estilo, Exato. cada um não tem o seu estilo. Enfim, todo mundo ali, estampa, né? Bacana. Mas eu tenho um caso, né, que a minha esposa trabalhava numa empresa, numa agência, que atendia a FEComércio. E a FEComércio é impecável, eterno, gravata, nananana. Um cenário empresarial. Né? Então, toda vez que ela tinha uma reunião na FEComércio, ela ia lá, colocava uma roupa social e ela ficava super desconfortável porque ela não gosta. A Juliana gosta de andar de vestido, tênis, cano alto, essa é o jeito dela, as tranças, né, tal. Mas ali não, ela tinha que colocar uma roupa social e não sei o que, né? Só que, olha, vamos voltar lá no Adam Sandler? O quê? Aí eu conheci uma pessoa, né? Você conheceu essa pessoa, né? Te apresentei essa pessoa, que é uma pessoa que a gente gosta muito, que é a Fernanda de la Rosa. Beijo, Fernanda. Isso, grande beijo. E o que acontece? Aí ela começou vai ter eventos aqui, olha esse evento aqui, olha o evento ali. Aí... Tá lá o Wagner. Chega lá o Wagner. O Wagner chegou a streetwear. Joia. Num evento que falava muito sobre tecnologia, coisa assim e tal, né? E aí, chego lá, dei de cara com algumas pessoas que eu já conhecia, né? Por intermédio da Juliana, inclusive. Eu conheci algumas pessoas lá. E eu todo, né? Do meu jeitinho lá, streetwear de ser. E aqui, esse aqui é o Wagner, o pessoal me chama de Vaguinho. Então você imagina, né? Aquele monte de senhor, que a FEComércio tem muito senhor. E ele, esse aqui é o Vaguinho, como que é? Prata da casa. Joia, foi né? muito bem e apresentado. Aí, exato, e eu ali todo, né? Mandei, lógico, na hora, mandei uma pra Juliana, falei,
Ó aqui, ó, como que eu sou tratado na Fecomércio, né? Joia. Tirei um barato com ela. Mas é lógico, a Juliana estava dentro de uma empresa e aquilo podia prejudicar ela. Tem a marca junto. Exato. A representação daquela marca tava no ombro dela. Exato. No meu caso, eu não fui ali pensando em fechar negócio. Eu fui ali pensando em aprender, era uma palestra, tecnologia e tal. Então te dá uma liberdade Sim, maior. tem network, ele roda muita coisa. Só que, né, vamos falar no futuro sobre gatilhos mentais, alguma coisa assim. Ali eu fui apresentado para um pessoal. Eu não contava que eu ia encontrar com aquelas pessoas ali, e encontrei, são pessoas da Fecomércio, né? Então foi algo muito interessante, porque eu não estava encaixado, inserido ali naquele, né? Eu acho que essa na minha oportunidade, vestimenta. Mas esse evento que aconteceu, né, que não foi programado e tal, acho que mostra muito da gente, dessa autoria, né, da gente ser autoral do que a gente quer simbolizar. Sim. Né? Um exemplo, né? Você gosta de camisa de time? Tenha várias, brinque, né? Misture. Tenha camisas de time de todos os lugares possíveis, de várzea. Acho que isso vai construir teu estilo. E até né? voltando no lance de empresa, né? Como eu disse, por exemplo, Fecomércio. Então é um padrão lá deles. Como que é? É um padrão. Eu conversando com a minha... Eu tenho uma prima que ela é muito envolvida com os Faria Limers. Né? Ela trabalha na área de investimentos. E a gente estava conversando recente, numa festa de família, sobre o uso de barba. E ela falou, na Faria Lima, raramente você vai ver alguém de barba. Se tiver barba, provavelmente é alguém que é dono, é alguém que é alguém já mais bam. Quem está ali no mercado concorrendo por vaga e tal, é todo shave, né? Não vai ter barba. Quando eu comecei a trabalhar vendendo logística, era proibido ter barba. Então, eu todo dia tinha que fazer barba, aquilo empelotava a minha cara, era uma coisa assim muito ruim, né? Parecia que eu estava me punindo. Terno e gravata, aquele papo todo. Quando eu saio desse cenário, começo a construir a minha marca, eu me permito raspar cabelo, deixar o cabelo um pouco mais longo. Uma hora eu tinha bigode, uma hora eu só tinha cavanhaque, né? Eu sou realmente uma metamorfose ambulante, né? Eu recentemente falar disso depois. Mas realmente eu sou uma prova dessa metamorfose ambulante, mas aquilo que você falou, em cada cenário que eu fui vivendo, eu fui colocando ou absorvendo, né? Não só seguindo, mas absorvendo ali esses códigos que são bons para nos orientar. Acho que até para a gente se sentir mais incluído na tal da tribo. Né? Se a gente for pensar no quesito tribo, vai te dar uma eu acho que hoje é isso que a gente vive uma vida, né, muito normal em torno disso, né, de pertencer. Então. Né? E tem muitos, né, são os signos, os códigos ali, né, tudo que compõe aquela tribo ali, né, desde os meus 12 anos eu tenho banda de rock, né, e nunca tive cabelão. Tá. Né? Eu sempre tive o cabelo raspadinho, não sei o que. Mas eu sei que você dá um talento sempre, sim, né? Mas eu não era aquele padrão. Essa é a marca dele. Já tive sobretudo, já tive um coturno. Usei pouco meu coturno, porque lascou tudo no meu pé. Olha né? aí, tá vendo? Mas, enfim, fazia parte daquilo, né? Então, eu acho que é muito, voltando naquilo, né? Nossas fases, né? Então, são fases. Hoje eu trabalho por conta e eu igual o Mauro, né? Por um tempo eu queria muito andar de social, muito. Aí ganha uma barriguinha que já começa a ficar mais, né? Então a gente vai mudando ali e tal. E eu acho que no final o importante você deitou, você tá bem? Aquilo era daquele jeito que você gostaria de estar? Eu acho que né, a gente falou da Glória Calil aqui. Eu lembro dela falar, né, que respeitar quem você é o primeiro mandamento. Né? Para você, de repente, eu tenho que usar uma cor que não gosto, que, sei lá, você tem ali uma implicância, o tal do monocromático, que nem ele deu o exemplo do personagem. Sim. Mas eu queria lembrar aqui de um caos, que foi assim, talvez o meu segundo emprego. Eu fui trabalhar numa agência marítima, eu entrei como contínuo e tinha lá mais 8 rapazes além de mim. Tinha um gerente e tal. Um dos rapazes, que era um dos mais antigos, que falava inglês, né, tinha formação já de faculdade, ele continuava trabalhando ali de contínuo, e a gente descobriu em off, né, nos bastidores, que ele não recebia promoção porque ele tinha cabelão, o cabelo dele batia quase na bunda. Ele tinha banda de rock, adorava a banda de rock, acho que era baixista, se eu não me engano,
E ele não recebia promoção por causa do cabelo comprido. Olha onde, né? Isso era no 86, perdão, era mais ou menos 86. Naquele ano lá, alguém não entrava nesse ciclo de construção de carreira, porque poderia ter cabelo. Ah, e ele também tinha tatuagens. E ele fazia questão de não Mas esconder. você sabe uma coisa, né? Eu também tenho tatuagens. Joia. Algumas, muitas. E lá no... Uma vez eu tava com um parceiro, ele tinha me indicado pra uma pessoa tal. E eu tô lá, e eu tô aqui, né? Assim. Então você imagina que eu tô... E, não, né? E eu falo pouco, e eu aqui, e a pessoa ficava assim, ó, na minha tatuagem. Seguindo. E era uma pessoa, né? Mas assim, não gostava muito. Mas clássico. E eu percebi que aquilo ali podia ser algo que me condenasse. Eu comecei a ficar incomodado, que eu comecei a esconder. Sem querer, você, né? automaticamente você foi cobrindo. Né? E tipo, sim, sou eu. Mas ali era importante pra mim fechar aquilo, né? Eu queria fechar aquilo. Então, volta daquilo, né? Tipo, o ambiente não foi propício, né? Foi ao contrário, eu fui pra FEComércio, um lugar que é super consolidado, né? E de consegui repente, estar ali no deu streetwear. certo. E ali deu certo, mas com essa na outra entrevista pessoa, isso não rolou tanto. né? Lembrando de novo da Glória Calil, eu lembro de uma entrevista que ela falou, eu achei tão bacana isso. Ela falou assim: empregador, de uma vez por todas, o seu funcionário vai ser tatuado. Né? Aí eu falei assim: uau, essa mulher tocando nesse assunto. Então, para de implicar com isso, para de implicar com a barba. Né? Hoje já tem, claro, a gente vai usar barba, mantenha ela, né, bem feitinha. Né? Vai usar um cabelo bacana como o dele, dá um talento, né? Eu acho que isso é uma estética bacana para a gente pensar. E lembrar, por exemplo, que da nossa jornada, né? Então você vai cedo para a empresa, vai lá o turno todo de trabalho. Às vezes você vai emendar na faculdade, às vezes você vai para academia, às vezes você vai para uma festa, né? Então, entender que esse ciclo tem que ser feito pelo seu estilo. E dá com pequenas soluções, de novo, dicas de livros, matérias sobre ela, você consegue compor ali um raciocínio muito legal. Okay? Se a gente fosse falar de uma marca que já começou, mas lá na frente ele descobriu que a construção da marca não estava legal, dá para salvar uma marca? Vou falar de uma marca aqui que eu acho que pouca gente conhece. Qual? Havaianas. Havaianas.com? Nossa. Havaianas, gente, é um caso muito assim, né? Porque o chinelo, uma Havaiana, antigamente, era algo muito... Fubega. Exato, né? Exato. Eu acho que procura no dicionário, fubega. Né? E a Havaiana conseguiu brilhantemente virar tudo isso, e hoje a Havaiana é um chinelo que você vai pra balada. Exato, não é barato. Exato. Então, o que acontece, né? Olha só a virada, momentos, fases e tudo que compõe isso, né? Você acha que isso também... O tom de voz, tudo, né? Como ela se comunica hoje, né? Eu gosto de uma marca que é a Chili Beans, eu gosto muito. Nossa, o Kaito, pra mim, ele é o cara, assim. Ele sempre tá descolado, não sei o quê. Eu acho que ele é um empresário top. Ele estimula que os funcionários sejam mais... Você vai num stand lá, as pessoas estão... Excelente exemplo. Né? Excelente então, exemplo. eu acho que são... volto nisso, né? Tem marcas ali que já estão muito à frente e que entendem, né? Que cada pessoa é uma pessoa. Claro, acho que ele tem que entender justamente o que ele está falando, né? Se a marca pegar o Chili Beans, conversa com as personas, que são pessoas mais descoladas, antenadas com moda, estilo, faz sentido que quem as atenda também tenha essa pegada. Exato. Mas de repente você trabalha na Faria Lima, né? Que de repente vai fazer conference call com outros países que são muito sérios, realmente você vai ter que estar... E lembrando, né, Mauro, que você tem fases na vida, então assim, hoje a gente trabalha por conta, né? E pra mim é muito disso. Eu ando assim, se o cliente não quiser fechar algo comigo pelo jeito que eu sou, eu tenho hoje a autonomia de falar, não, então tá bom, você não serve pra mim. Mas esse é o meu momento. Joia, concordo. Né? E a gente sabe que não é assim, né, pra todo mundo. Então, de repente, você tá ali, você vai ter que se dar. E já que você vai ter, sinta-se bem, procure algo que
combine, né? Acha a sua tribo. Exato, Acho né? que é uma coisa Por mais bacana. que seja fora de algo que você gosta de vestir, mas sempre vai ter um estilinho legal, alguma coisa Sim. bacana, Legal. né? É interessante, a gente tem o Laboratório Fantasma, que participou da Fashion Week, né? Olha que Joia. doideira, né? É uma galera que vende roupa pra rap, Joia. né? Pra galera do rap. Joia, joia. Então, olha que legal, né? Legal. Então, tem, gente, sempre tem um jeitinho. Boa. Você sabe que quando eu era mais novo eu era? Ah, E aí o meu irmão gostava muito de uma marca chamada Fubu, sim. né? For Us, by Us, né? E era considerado, né? Eu lembro que quando eu estudei na faculdade, era considerado a primeira marca étnica, né? Com marca global ali. Sim. Que vinha justamente com essa ideia de mostrar quem era a tribo do For Us, by Us, né? De nós para nós, né? E aí, ali acho que começa a fragmentar esses estilos nessas benditas tribos que a gente está falando aqui. Sim. Né? E aí, o que é bacana? A gente está falando, dando os nossos exemplos aqui de rapazes, mas como é o mesmo princípio quando a gente vai pensar em código de vestimenta para as mulheres, para as meninas? Então, vai entrar o código de vestimenta, estilo de roupa, cuidado com decote, cuidado com comprimento de saia, né? Ou longo demais ou curto demais, assim vai. Mas também pensar em brilho, pensar em como é que está o esmalte, né? Se o homem tem a barba, né? A mulher vai ter ali o esmalte para cuidar. Então, tem uma série de coisas ligadas a isso. A gente falou de tatuagem, né? Dependendo do trabalho, não vai ser tão legal assim. Vale a pena você pensar em uma manga um pouco mais comprida. Mas é o que o Wagner falou. Se isso te ofende, talvez não seja Não seja lugar para você. Que você tem que trabalhar, né? Exato. Então, interessante. Uma outra coisa que a gente vai ter sempre que pensar é o clima e a cultura que a gente está inserido, né? Quando a gente pensa em cenário. Por exemplo, eu fui obrigado a usar terno e gravata. Pô, mas faz 40 graus, meu patrão. Não, então fica com o terno na mão. E aí, a gente, passado um tempo, o que eu recebi de feedback dos clientes é que eles perguntavam, você é advogado? Eu falei, não, eu vendo frete, frete aéreo. Sim. É porque aqui na nossa região, em Santos, só quem usa terno é advogado. Quando eu trago isso para o meu gerente regional, ele fala, então você está permitido. E eu larga. acho que é muito disso, né, Mauro? A gente de repente está tão fora ali do núcleo, como que eu vou conseguir, assim... Como é que eu adapto E como aquilo? que eu vou vender, né? A pessoa não está confortável às vezes perto de você. Perfeito. Você sabe que isso foi tão revolucionário que nós começamos a pensar a roupa dos nossos entregadores. Sim. Então, a nossa filial foi a primeira a ter bermuda. Olha que legal, né? Puta calor, Mas você sabe um entregador outro trabalhando ponto de também? bermuda. O último lugar que eu trabalhei como CLT, há uns 12 anos atrás, na época eu não fazia sites, né? Eu trabalhava só com a parte de criação. E a dona pegou e começou, né? Ó, precisa achar alguém, não sei o quê. E eu chamei pessoas que eu conhecia. Já ganhei uma pessoa, inclusive foi um professor meu. Joia. Era um cara que manjava muito de site. E ali, busquei na internet, porque eu tinha que ter mais pessoas, eu não podia chamar só uma, né? Pra ela. Meu professor chegou de ônibus. Com uma camiseta normal, uma calça jeans e tal. Num segundo plano, me chega uma pessoa com uma BMW. Ele chegou todo gravatado, não sei o quê. Bem Com social. diferente. Ele chegou com, né? All status, né? Com um Mac. E aí ela olhou Um e falou... notebook bacana. Exato. E falou bonito. Ela fechou com esse Convenceu cara. mais, Ela né? convenceu. Ele convenceu pela aparência. Né? Então hoje ainda tem muito disso, né? E Mauro, eu acho que agora a gente podia fechar. O que você traria de uma mensagem ali para fechar? Ó, antes da gente começar a gravar aqui, a gente chegou a alguns consensos, né? Do qual tema tocar, qual tema a gente deveria evitar, para, né, a gente também não se entrar numa enrascada aqui ao vivo, né? Mas acho que quando a gente fala de marketing pessoal ou desenvolvimento de uma marca, tentar descobrir o que é o seu estilo, o estilo da sua empresa, né? Porque aí, de novo, se você segue um caminho que te respeita, você não vai se perder no caminho. Você não vai ali, né? Você pode até dar um tropeço, mas você segue um caminho muito mais consistente. E, por sua vez, você vai acabar se sentindo mais original, né? E aí, você se sentindo mais original, mais presente, mais respeitado, né? Então, acho que essa é a grande mensagem. Mas de uma maneira... Mas nunca esqueça que você tem um monte de teoria, regra, condutas ali que podem te apoiar.
e você não ficar dando, né, uma experimentação eterna aí. Afinal, né, trabalhar com camisa de abadá não dá, né? Por favor, nenhum cliente vai querer isso. Depende. Não é? Sei lá, se você vende trabalha no abadá, carnaval. mesmo o vendedor de abadá não usa abadá, eu acho. Eu né? acho, gente, então acho que assim, volto a dizer, são casos e casos. Se você, no seu momento, você pode optar por, não, é assim que eu sou, assim que... Legal. Se não, se isso te fere, mas infelizmente você precisa, então busque referências, Joia. veja, né, como que é o dia a dia daquela empresa e tal, né? E aproveite esse tempo e vai procurando outra coisa. Exatamente. Eu acho que tem tanta opção de tutorial aí disponível. Sim. Que você vai conseguir achar referências de quem é a tua tribo. Sim. E aí essas referências vão virar em algum momento clássico na sua vida, né? O que talvez seja moderno hoje, lá na frente vai virar um clássico. Sim. Então, saber que tudo muda. E uma coisa que ele lembrou aqui, muita empresa já sacou que não é a vestimenta que vai fazer a pessoa, né? Lembrando de uma música do George Michael, às vezes a roupa não faz o homem. Então eu tenho que estar preocupado com esse conteúdo. E algumas empresas já sacaram isso. Mas, e aí eu lembro também da questão de custo. Eu lembro que eu trabalhei uma vez numa empresa que a gente se organizou e pediu para o nosso empregador que a gente tivesse um uniforme. Porque nem todo mundo tinha grana para sustentar uma roupa legal, né, para a semana toda. Sim. Então, se tem um uniforme, também me respeita o bolso. E achar uma estética do uniforme que abraça todo mundo é o desafio. Mas aí tem especialista para isso. Né? Eu tenho um amigo que trabalha com isso há muito tempo que ele fala que o uniforme é moda. Só que é moda para o cenário empresarial. Sim. Então dá para a gente pensar essas regras, essas estéticas para cá. Como a gente sempre gosta de falar, temos um encontro? Tivemos um encontro, muito aqui de abusado que somos, né? Mas acho que a gente conseguiu chegar aqui num papo gostoso, pessoal, espero. Tá então bom? Eu queria falar para vocês, curte, compartilha, assiste aí, dá uma moralzinha pra gente, tá bom? A gente tá começando. Cafeína Criativa, a ideia é a gente falar de vários assuntos. Dê ideias, então comente aqui coisas que você acha interessante falar. Lembrando que a gente vai falar muito sobre empreendedorismo, sobre negócio, mas também vamos falar sobre dia a dia. Comportamento, música. Muita coisa. Muita então, coisa que a gente ajuda gosta, a gente, né? Compartilha, dá essa moralzinha pra gente, tá bom? E não esquece de mandar o Shazam, 3 roupas ali que marcaram vocês ali de alguma forma. E por que marcou, tá bom? Grande abraço, gente, e até a semana que vem. Wagner, até a próxima. Beijo tchau, pra todo mundo.